Boa tarde, pessoal. Vou começar mais uma vez com como está o panorama semanal em relação ao Covid, a infecção por coronavírus. O que eu tenho visto de forma geral aqui em São Paulo é que nos hospitais particulares o número de casos esteja estável, a gente não tem nenhum novo aumento do número de casos. Tem, tem aí algumas pesquisas, alguns comentários dizendo que provavelmente nas classes mais altas o pico do coronavírus já passou, e é mais ou menos isso que a gente consegue perceber do ponto de vista de como está a lotação desses hospitais. Mas por outro lado, os casos de SUS continuam aumentando. Então a gente está começando já a lotar os hospitais de campanha e os hospitais do SUS, pelo que eu tenho ouvido, eles têm ficado mais cheios. Provavelmente um reflexo dessa queda aí que a gente teve no isolamento social, embora aí o governo estadual e municipal esteja fazendo tudo aqui em São Paulo para que isso se mantenha, mas estou percebendo que ainda estão patinando, ainda tem certas dificuldades de como que isso vai ser implementado na prática. Mas acho que essa lei aí, que necessita usar máscara em transportes, usar máscara em qualquer ambiente público, acho que vem para o bem, entendeu? Mas pelo menos aqui em São Paulo o panorama é esse. No resto do Brasil a gente tem visto que no norte e no nordeste os casos têm aumentado, embora agora que o ministro foi lá para o Amazonas, a gente viu uma queda no número de casos, levando mais médicos, mais enfermeiros. Uma coisa que eu já falei da outra vez, né? Um estado que anda meio, assim, difícil de dizer esquecido, mas eu não acho que esquecido é a palavra, eu acho que é uma falta de investimento em saúde. Isso faz com que não tenha tecnologia o bastante, não tenha funcionários de saúde especializados o bastante, então isso acaba nessas horas aumentando a mortalidade. E não adianta ter mais médicos, nada disso neste caso, não é isso que vai mudar a mortalidade num caso grave de coronavírus. Outra coisa que a gente teve aí no final da semana passada, uma pesquisa inglesa demonstrando que aqui nessa semana no Brasil provavelmente a gente já tem em torno de 5 mil mortes. É uma boa notícia porque realmente não tem nada que faz a gente pensar que a coisa está indo por esse caminho. Então, na curva de óbitos que a gente consegue ver, então provavelmente ontem teve um número maior de mortes no país, foi 578, mas isso é um reflexo do feriado, dia 1º de maio foi feriado, então com isso perceptivelmente o número de notificações caiu, mas no momento a gente está com 7.900 mortes. Até agora a gente não chegou nessas 5 mil que eles previram. Torço para que a gente se mantenha abaixo desse número, como foi falado aí nesse artigo em inglês. Saiu aí também esses dias nas redes sociais a respeito de um médico de alguns hospitais aqui de São Paulo falando sobre o uso de corticoide em casos leves de coronavírus. A gente tem usado corticoide, mas não nos casos leves. Nos casos mais graves, o corticoide tem o seu papel, principalmente junto com o anticoagulante, igual eu falei na nossa última conversa. E de tudo isso, eu acho que a melhor notícia de todas que a gente teve essa semana foi a descoberta aí por parte de Israel do anticorpo, que é um dos responsáveis pela defesa do nosso organismo em relação ao coronavírus. Então, como é que acontece? O nosso corpo, como é que ele sabe que aquilo lá faz parte ou não faz parte do nosso organismo? Ele tem um sistema de reconhecimento de todas as proteínas que constam nas membranas das nossas células. Então, todas as membranas das nossas células têm uma proteína
que o nosso corpo reconhece aquela proteína como sendo do nosso próprio corpo. Por isso que, de forma geral, a gente não combate as nossas próprias células, a não ser nas doenças autoimunes, né? Mas se a gente não está falando de nenhuma doença autoimune, a partir daquelas proteínas, que são também chamados de receptores, que ficam nas células, que a gente reconhece que aquilo lá é nosso. Então, quando a gente tem uma infecção, a gente entra em contato com uma bactéria ou com um vírus, o nosso corpo vai e pela membrana pela parede externa desse micro-organismo, ele consegue dizer se aquelas proteínas não são nossas, produz anticorpos e sinalizam para que de alguma forma o nosso sistema imunológico vá lá e combata essa infecção. Então, em Israel foi descoberto agora um dos anticorpos que sinalizam contra o coronavírus, então aumentando a nossa, entre aspas, imunidade, as nossas defesas contra a doença. É uma proteína humana, não causando efeitos, como eu vou falar, efeitos de hiperreação por se tratar de algo que não é nosso, que é uma proteína de outro animal. Então, essa foi, acho que de todas as notícias até agora em relação às drogas ou em relação ao coronavírus, essa é uma das melhores notícias que saiu, porque a partir do momento que isso possa ser produzido em larga escala, isso pode ser uma alteração aí na nossa batalha contra o vírus. Saiu também na semana passada um artigo tentando mostrar que o coronavírus pode ser ele pode passar de uma pessoa para outra através do ar, não através só de gotículas, porque o que a gente acredita hoje em dia? Que a pessoa tem que espirrar, tossir, microgotículas de secreção carregadas de vírus caem na outra pessoa ou caem numa superfície, a outra pessoa entra em contato e com isso acontece a transmissão da doença. Então, um estudo demonstrou que foi encontrado partículas do vírus na poluição. Então, isso fala a favor de você poder ter partículas do vírus em suspensão no ar, aumentando a chance de transmissão. Também é um artigo no começo, a gente ainda não tem, do ponto de vista científico, certeza de que realmente isso possa acontecer na prática. Então eu termino por aqui, converso com vocês, vamos tentar manter o isolamento social, só sai de casa o necessário, use máscara, quanto mais gente na rua estiver usando máscara, menor vai ser a chance de contágio. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar essa semana com menos de 5.000 mortos e contra esse estudo aí tão funesto que saiu deste grupo da Inglaterra. Até logo, tchau, tchau.